Oi, gente! Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês possam receber as boas energias desse momento de calma, quietude que está acontecendo aqui no Capão. Hoje eu escolhi uma história um pouco mais comprida, então paciência, mas ela é muito interessante. E ela se chama O Ermitão. Durante o reinado do rei Mabdar, viveu na Babilônia um jovem chamado Zadig. Era formoso, rico e naturalmente de bom coração. No momento em que essa história começa, ele estava viajando a pé para ver o mundo e aprender filosofia e sabedoria. Mas, até esse momento, tinha encontrado tanta miséria e suportado tantos e terríveis desastres que estava tentado a rebelar-se contra a vontade do céu e acreditar que a providência que rege o mundo desdenhava o bem e permitia que o mal prosperasse. Nesse triste estado de espírito, estava ele caminhando um dia às margens do Eufrates. Por casualidade, encontrou um venerável ermitão, cuja barba, branca como a neve, descia até a cintura. Em sua mão, o ancião levava um rolo de pergaminho que lia com atenção. Zadig parou e fez-lhe uma reverência. O ermitão devolveu-lhe a saudação com um ar tão bondoso e tão nobre que Zadig sentiu curiosidade de falar com ele. Perguntou-lhe então o que estava lendo. É o livro do destino, disse o ermitão. Você gostaria de ler esse livro? Entregou o livro a Zadig, mas este, apesar de conhecer uma dezena de línguas, não pôde entender uma só palavra do livro. Sua curiosidade foi aumentando. Você parece ter problemas, disse o bondoso ermitão. Sim, infelizmente tenho, disse Zadig, e tenho razões para estar assim. Se me permite, disse o ancião, eu o acompanharei. Quem sabe poderei ser-lhe útil. Às vezes sou capaz de consolar os aflitos. Zadig sentiu um profundo respeito pela aparência, a barba branca e o pergaminho misterioso do velho ermitão, e percebeu que a conversa dele era de uma mente superior. O velho falou do destino, da justiça, da moral, do principal bem da vida, da debilidade humana, da virtude e do vício, com tal poder e eloquência que Zadig se sentiu atraído por uma espécie de encanto e suplicou ao eremita que não o deixasse até que regressassem à Babilônia. Peço-lhe o mesmo favor, disse o ermitão. Prometa-me que haja o que houver, você permanecerá em minha companhia por alguns dias. Zadig prometeu e juntos se puseram em marcha. Naquela noite, os viajantes chegaram a uma grande mansão. O eremita pediu comida e alojamento para ele e seu companheiro. O porteiro, que poderia ser confundido com um príncipe, os introduziu com um desdenhoso ar de boas-vindas. O chefe dos serventes lhe mostrou os magníficos aposentos e então lhes foi permitido sentar-se em um canto da mesa, na qual estava o senhor da mansão, que nem se deu o trabalho de olhá-los. Mesmo assim, iguarias em abundância lhes foram servidas e depois de cear lavaram as mãos em uma bacia de ouro incrustada com esmeraldas e rubis. Foram então levados para passar a noite em um formoso aposento. Na manhã seguinte, antes de deixarem o castelo, um servente trouxe uma peça de ouro para cada um. O senhor da casa, disse Zadig quando estavam caminhando, parece ser um homem generoso, ainda que um pouco arrogante, e pratica uma nobre hospitalidade. Enquanto falava, se deu conta de que uma espécie de bolsa grande que o eremita levava parecia agora abarrotada. Dentro dela estava a bacia de ouro incrustada de pedras preciosas que o velho havia furtado. Zadig ficou pasmo, mas não disse nada. Ao meio-dia, o eremita parou em frente a uma pequena casa onde vivia um rico avarento e mais uma vez pediu hospedagem. Um velho criado, usando um puído casaco, os recebeu muito grosseiramente. Acomodou-os no estábulo e pôs diante dele umas poucas azeitonas meio estragadas, uns pedaços de pão dormido e uma cerveja muito amarga. O ermitão comeu e bebeu com o mesmo prazer que tivera na noite anterior. Quando terminaram, o ermitão se dirigiu ao criado, que não havia tirado os olhos dele para assegurar-se de que nada roubariam. Deu-lhe as 2 peças de ouro que haviam recebido naquela manhã e agradeceu a sua atenção, acrescentando: Tenha a bondade de permitir que eu veja seu amo. O atônito servo o conduziu para dentro da casa. Poderosíssimo senhor, disse o ermitão, eu gostaria de apresentar meus humildes agradecimentos pela nobre maneira com que nos recebeu.
Eu suplico que aceite essa bacia de ouro como demonstração da minha gratidão. O miserável avarento quase caiu da cadeira, tão assombrado que ficou. O ermitão, sem esperar que ele se recobrasse, retirou-se rapidamente com seu companheiro. Santo Pai, disse Zadig, o que significa isso? Para mim, você não se parece em nada aos outros homens. Você rouba uma bacia de ouros com joias de um senhor que nos recebe magnificamente e dá um tacanho que o trata indignamente. Meu filho, disse o ermitão, esse poderoso senhor que só recebe os viajantes por vaidade e para ostentar as suas riquezas, de agora em diante se fará mais sábio, e por outro lado, o miserável será ensinado a praticar hospitalidade. Não se espante com nada e me siga. Zadig não sabia se estava tratando com o mais sábio ou o mais tolo dos homens, mas o ermitão falou com tanta convicção que Zadig, preso à sua promessa, não teve outra escolha senão segui-lo. Naquela noite chegaram a uma casa agradável, de aspecto simples, que não demonstrava sinais de fartura nem de avareza. O dono era um filósofo que havia abandonado o mundo e estudava pacificamente as leis da virtude e da sabedoria. Era um homem feliz e contente. Ele havia criado esse calmo refúgio para seu prazer e nele recebeu os estrangeiros com uma generosidade que não demonstrava sinais de ostentação. Ele mesmo os conduziu a um quarto confortável, onde os fez descansar alguns instantes, e então veio buscá-los para servir-lhes uma delicada ceia. Nas conversas que mantiveram entre si, concordaram que os assuntos desse mundo nem sempre eram regulados pelas opiniões dos homens mais sábios. O ermitão, por sua parte, sustentava que os caminhos da providência estavam envoltos em mistério e que os homens faziam mal em emitir julgamentos sobre o universo do qual só conheciam uma parte muito pequena. Zadig se perguntava como uma pessoa que cometia atos tão loucos podia pensar tão corretamente. Finalmente, depois de uma conversa tão agradável quanto instrutiva, o anfitrião conduziu os viajantes aos seus quartos e agradeceu ao céu por enviar 2 visitantes tão sábios e virtuosos. Ofereceu-lhes algum dinheiro, mas o fez com tanta franqueza que eles não puderam se sentir ofendidos. O velho recusou e se despediu, pois desejava partir para a Babilônia ao nascer do dia. Separaram-se em tom cordial e Zadig estava cheio de agradáveis sentimentos por um homem tão amistoso. Enquanto estavam em seu quarto, Zadig e o ermitão passaram algum tempo elogiando o anfitrião. Ao amanhecer, o ancião despertou seu companheiro, dizendo: devemos ir. Mas, enquanto todos ainda estão dormindo, desejo deixar esse digno homem um sinal da minha estima. Com essas palavras, pegou uma tocha e deitou fogo à casa. Zadig começou a gritar horrorizado e teria impedido esse terrível ato, mas o ermitão, com uma força superior, o deteve. A casa se tornou uma fogueira e o velho, que agora estava bem longe com seu companheiro, olhou calmamente para a pilha fumegante. Que o céu seja louvado, gritou. A casa do nosso amável anfitrião está destruída de ponta a ponta. Ao ouvir essas palavras, Zadig não sabia se chorava ou se ria, se chamava o venerável de velhaco, se o golpeava ou se corria para longe daí, mas ele não fez nenhuma dessas coisas. Ainda subjugado pela aparência superior do ermitão, seguiu-o contra sua própria vontade até a hospedagem seguinte. Desta vez, chegaram à residência de uma boa e caridosa viúva que tinha um sobrinho de 14 anos. Sua única esperança e alegria. Ela fez tudo o que pôde pelos viajantes. Na manhã seguinte, pediu a seu sobrinho que os guiasse na travessia de uma certa ponte em ruínas, perigosa de se cruzar. O jovem os conduzia, ansioso por agradá-los. Venha, disse o eremita, quando eles estavam no meio da ponte. Devo demonstrar minha gratidão para com sua tia. Enquanto falava, ele pegou o jovem pelos cabelos e o atirou no rio. O jovem caiu, reapareceu por um instante na superfície da água e logo foi tragado pela corrente. — Oh, monstro! — exclamou Zadig. — Você é o mais detestável dos homens. — Você me prometeu ter paciência, interrompeu o velho. — Escute. Embaixo das ruínas daquela casa que a providência achou conveniente pôr em chamas, o dono descobrirá um enorme tesouro. Enquanto que o jovem, cuja existência a providência cortou, teria matado a ti em 1 ano e a você em 2 anos. — Quem lhe disse isso, bárbaro? — gritou Zadig. — Ainda que você tenha lido isso no livro do destino, quem lhe deu poder para afogar um jovem que nunca lhe fez nada?
Enquanto falava, Zadig viu que o ancião já não tinha mais barba e que seu rosto tinha se tornado jovem e belo. Seu traje de eremita havia desaparecido. 4 asas brancas cobriam a sua majestosa forma e brilhavam com ofuscante esplendor. Anjo do céu! Gritou Zadig. Você então desceu do céu para ensinar um mortal extraviado a submeter-se às leis eternas? Os homens, replicou o anjo Jezrael, julgam todas as coisas sem conhecimento, e você é, de todos os homens, o mais merecedor de ser esclarecido. O mundo imagina que o jovem que acaba de perecer caiu por acidente na água e que a casa do homem rico se incendiou por acaso. Mas a casualidade não existe. Tudo é prova, castigo ou profecia. Frágil mortal, pare de questionar e de se rebelar contra o que você deveria adorar. Depois de dizer essas palavras, o anjo alçou o voo até o céu e Zadig se prostrou ajoelhado. Queridos, essa longa história chega para nos trazer o ensinamento de que há mistérios e há coisas na vida que a gente não deve julgar, a gente não deve pré-julgar, porque o nosso conhecimento sobre a vida e sobre os desígnios divinos é muito pequeno para que às vezes a gente possa tirar conclusões apressadas. E aí vamos ver como é que está o céu de hoje, quinta-feira. Mercúrio faz um trígono com Plutão e esse aspecto pode ajudar a trazer esclarecimentos. Interessante, né? Tem a ver com a história. Revelações e assuntos sigilosos podem vir à tona. Esse é um contato que favorece estudos, análise e pesquisa. Já durante a parte da tarde, a Lua faz um aspecto tenso com Plutão, que pode trazer alguns desconfortos, conflitos e disputas de poder. Mas à noite vai ser possível a gente retomar o equilíbrio, porque a Lua faz um sextil com Júpiter e vai ingressar no signo de Touro amanhã, sexta-feira. É isso, pessoal. Esse era o meu recadinho. Espero que as historinhas e o acompanhar do céu do dia esteja servindo de guia para vocês. Beijo!